Olá para quem está aqui, muito obrigada pela presença, obrigada pelo prestígio, tá bom? Não vou ficar enrolando, porque eu também não gosto. Eu vou colocar hoje direto, a gente vai fazer um corte de uma peça que eu vou mostrar para vocês e como colocar essas peças na placa de papelão quando a peça é um pouco larga, que ela tem que obedecer o sentido do papelão, né? Porque todo papel, todo papelão tem sentido da fibra. E isso faz um pouco de diferença na hora da gente fazer o corte, na hora de fazer a forração com o tecido, ou até com o papel que se é feito, né? Porque tem gente que faz a cartonagem com, eles chamam de empastamento com papel, então isso serve para qualquer tipo de cartonagem, tá? Então eu tô com uma placa inteira e aí eu vou mostrar mais ou menos para vocês como que funciona, a gente vê o sentido do papelão. É assim, faz de conta que isso daqui é uma placa, né? A placa aonde eu compro, algumas têm medidas diferentes, aonde eu compro, ela tem 1 m por 70, né? Então faz de conta que isso daqui é uma placa de papelão. E aí você vai pegar essa placa grandona mesmo, desse modo, né? A gente pega ela na mão e força dos dois lados, assim, ó. A gente pega a placa de papelão grande, né? E aí a gente força assim, ó, assim e assim, ó. Quando a gente faz esse tipo de movimento, a gente percebe que um lado é mais resistente do que o outro. Resistente quando ela oferece mais resistência na hora de dobrar, como se a gente quisesse dobrar ao meio. Então tem um lado que é mais fácil, tem um outro lado que é mais difícil. E não é porque ele é de comprido que ele é mais difícil, não. A resistência acaba sendo a mesma, tá? Então, o lado que estiver mais difícil de dobrar é o lado que está na fibra do papelão. Aqui, coincidentemente, é o mesmo do papelão que eu estou trabalhando. Normalmente, quando você compra num mesmo fornecedor, o sentido é sempre o mesmo, caso aquele lote ou aquele pacote que eles têm ali exposto seja do mesmo fornecedor. Normalmente é o mesmo fornecedor. Onde eu compro, eu sei que eles têm um fornecedor somente. Então, o sentido do papelão do que eu compro é sempre o mesmo, mas existem outros lugares que se compra, que eu também compro, que o sentido pode variar, tá bom? Então, é quando você faz assim, ó. Aqui, por exemplo, é mais fácil de dobrar do que assim. Ó, não, claro que não dá para vocês perceberem, porque a gente sente isso na mão. É na mão. Quando você faz assim, é mais fácil de dobrar do que quando você faz assim. E aí, o sentido do papelão está como? Ó, ele está paralelo com os lados menores do retângulo. Ou seja, você vem aqui e faz riscos assim, ó, assim, 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 assim. E por que você faz esses riscos? Porque a gente picota o papelão todo, né? De 1 m por 70, você consegue fazer muitas peças. E quando você tem esses riscos, que você faz? Nele, de ponta a ponta, eu risco todo o papelão. Quando você pega um pedaço menor, você tem o risco feito no sentido da fibra daquele pedaço que você está trabalhando. E aí você sabe se você tem que cortar de um jeito ou de outro. E o que isso significa? Significa que quando você passa cola, ele não vai dobrar no sentido que ele não pode dobrar, porque todo papelão quando a gente passa cola, ele dobra. É a mesma coisa você pegar uma folha de sulfite. Se você passa a cola na folha de sulfite, o que vai acontecer? Ela vai dobrar. Isso é fato, tá? Por quê? A água que a gente trabalha é a base de água. E aí, qualquer papel, qualquer tipo de papelão absorve a água. E ele vai entortar no sentido que ele tem, no sentido da fibra dele, né? Então, quando você passa cola, você pode reparar, a folha de sulfite, ela enrola assim. E o papelão, ele só não enrola porque ele é grosso. Mas quando você passa a cola, aqui, se eu passasse cola aqui e deixasse ele, faço com tecido e deixasse ele
ou sem o tijolo em cima, ou em cima de uma mesa, ele vai fazer assim, ó. Porque ele vai fazer no sentido da fibra do papelão. E isso significa o quê? Quando você faz uma caixa, por exemplo... Deixa eu pegar, peraí. Essa caixa aqui não fui eu que fiz, mas é um bom exemplo. Por quê? Porque ela tem as abas, né? Então, quando você corta no sentido certo da fibra, ela não vai entortar. Ela não vai entortar assim. Se você corta no sentido errado, que eu já vou mostrar qual que é o sentido certo de cortar, ela não entorta. Então, se é uma caixa que ela só tem uma aba, uma tampa, eu tenho uma outra aqui, ó. Ó, isso aqui é onde eu guardo os meus papelões, isso aqui não fui eu que fiz, tá? Isso aqui veio numa oferta qualquer. Quando você corta, essa daqui ainda tem aba, mas quando é uma caixa que não tem aba, que ela fica assim, solta, a tendência dela é entortar para sempre, tá? Então, quando você corta no sentido do papelão, ele não vai entortar, ele não vai virar nem fazer curva assim e nem fazer curva assim, porque a tendência do papelão é entortar, né? Às vezes está no calor, às vezes ele fica exposto ao sol e ele acaba entortando. Claro que não é muito, né? Mas ele tende a fazer uma envergadura no sentido da fibra. Então, por isso que a gente tem que colocar sempre na fibra do papelão para ele não entortar e deformar um pouco a peça. Normalmente a gente pede quando o cliente compra uma caixa maior, não deixar no sol, porque é uma peça, primeiro que é artesanal, e segundo que incidência de calor num papelão vai derreter a cola vai ficar um pouco mais mole, e a tendência é ele voltar a fazer a dobra dele, porque ele esquentou, porque fica uma peça, acaba esquentando, né? Então, eu vou passar para vocês o que eu aprendi de sentido de papelão quando a gente corta uma caixa. Então, eu tô cortando essa caixa aqui mesmo. Eu tô cortando essa caixinha, né? Esse modelo de caixinha. E aí, eu vou colocar aqui... Qual seria a maneira aqui melhor de eu cortar para ele não entortar? Seria assim. Porque se eu colocar assim, ele vai... A tendência dele é entortar, é ele curvar assim. E quando você tem ele paralelo com o sentido que você tá abrindo, é a mesma coisa com caixa-livro, ele não entorta, tá bom? Principalmente quando tem imã, que é o caso daquela, né? Então, aqui, ó, no caso, eu vou cortar toda a fibra do papelão aqui, assim, ó, neste sentido, porque ele não vai entortar, porque se ele tivesse que entortar quando a fibra está assim, ele iria fazer uma curva assim, né? E é muito difícil que isso aconteça. E aqui, se eu cortar com papelão assim, tudo bem que é difícil que aconteça, mas vamos fazer com que a peça fique no corte ideal, porque aí você sempre vai fazer o corte ideal para aquela peça, tendo ela uma aba ou não, tendo ela um fechamento diferente ou não, que segure o entortar da caixa. Então, a gente sempre vai fazer, aqui, por exemplo, uma caixa livre, a gente sempre vai fazer no sentido da abertura da caixa, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô cortando essas peças, agora eu vou colocar aqui